construir relações de confiança com a tua equipe? Um dos conceitos que mais me ajudou a entender isso é o ciclo da confiança. Mas, Robson, o que significa o ciclo da confiança? Quais são as partes do ciclo da confiança? São 3 partes. A primeira parte é a nossa linguagem. Então, é fundamental saber o que dizer e como dizer. Então, não basta apenas tu focar na mensagem, mas como tu vai entregar essa mensagem. Por exemplo, se eu não estivesse preocupado com a didática que eu tenho que transmitir o conteúdo aqui para vocês, eu poderia estar só lendo uma folha ou só falando rapidamente, focado apenas nos conteúdos, apenas nos conceitos. Mas o que eu estou tentando trazer aqui são exemplos. Por quê? Eu entendo que com exemplos tu vai entender melhor. Então, linguagem é fundamental. Saber o que tu vai falar e como tu vai falar. Além de saber o que e como tu vai falar com o teu liderado, tu precisa saber com quem tu vai falar. E esse quem é que entra a importância de entender de padrões de comportamento, os perfis comportamentais. Porque para cada um, eu gosto sempre de lembrar de um exemplo. Tem uma moça que faz uma limpeza aqui em casa, e eu estava um dia montando uma aula sobre perfis comportamentais, e aí mostrei para ela, olha aqui, eu estou montando aqui e tal, e comecei a explicar para ela. E para facilitar a didática, eu expliquei o seguinte: imagina que eu chego em casa e ela estava lá, estava fazendo a limpeza, e eu digo assim, ó, fulana, o tapete, eu vi que o tapete ainda está sujo. Se ela for um perfil comportamental focado em processos, ela vai olhar para essa minha fala e pensar, realmente o tapete está sujo, eu não limpei o tapete, né, o tapete não ficou limpo o suficiente na hora que eu estava limpando. Se ela for uma pessoa focada em pessoas, ela pode tomar aquilo para si e pensar assim, eu não fui boa o suficiente para limpar esse tapete. Mesmo que a mensagem tenha sido, o tapete não está limpo o suficiente, ou continua sujo. O foco está no tapete, não na pessoa. Mas se ela for uma pessoa focada em pessoas, mais sensível, ela pode interpretar que a minha consideração sobre a limpeza do tapete está direcionando para a competência dela. Mas não, é só sobre o tapete mesmo, certo? E aí, essa diferença, entender isso, faz toda a diferença na hora de tu te comunicar. Imagina que eu chego em casa sabendo que ela tem um perfil mais focado em pessoas, como eu vou abordar ela? Oi, fulana, tudo bem? Eu notei que o tapete não ficou bem limpo. Será que tu consegue limpar um pouquinho mais? Ou será que tu consegue deixar um pouquinho melhor? Ou seja, eu estou focando nela, na ação dela, porque o foco dela é a pessoa. Eu não estou simplesmente reclamando que o tapete está sujo. Faz sentido para ti? Depois escreve aí nos comentários. Terceiro item importante para se construir um ciclo de confiança. Congruência. Mas, Robson, o que é congruência? Então, congruência é basicamente fazer aquilo que tu diz que vai fazer. No momento que tu dá o exemplo de ser comprometido e responsável com as ações que tu te comprometeu, que foram estipuladas para ti, tu vai, junto com relacionamento, junto com a linguagem, tu vai estabelecer o ciclo de confiança com os teus liderados, com a tua equipe. E aí, já parou para pensar o que tu está dizendo, mas principalmente como tu está dizendo o que tu está dizendo para as pessoas? E tu já parou para pensar para quem tu está falando? E qual o nível de consciência que esse indivíduo tem, esse liderado tem? A gente já vai falar mais sobre tudo isso. E principalmente, se tu está fazendo aquilo que tu disse que ia fazer. Certo? Se ficar alguma dúvida, manda uma pergunta aqui embaixo e a gente se vê daqui a pouco. Beleza, então agora vamos falar sobre os 3 principais papéis de um líder. Antes de falar quais são os papéis, eu quero que tu tenha em mente o seguinte, que um líder ele não basta só inspirar. Existem 2 conceitos-chave. Entender que um líder, na posição de um líder, ele precisa agir como um gestor
e também como liderança. Qual a diferença dos dois? Um gestor é uma pessoa preocupada com números, com dados, com metas para bater. E o líder é o cara que inspira, que motiva, que convence, que promove a mudança. Entendendo isso, como é que tu consegue articular essas coisas no teu dia a dia? Entendendo que existem 3 papéis que tu precisa seguir, digamos que de forma equilibrada. Então, 100% do teu tempo é importante que tu seja esses 3 papéis. Quais são? O papel de gestor, e eu vou colocar em outras cores aqui, do negócio. Ah, Robson, o que é o gestor do negócio? É a pessoa que sabe quais são os indicadores, quais são as metas para serem batidas, qual é a visão da empresa ou da organização que ele faz parte, quais são as metas da... Então, o gestor de negócio é o cara focado em metas, ele precisa entender quais são os indicadores, qual é a visão do negócio, tá? Ele precisa ser o guardião da estratégia do negócio, ou do setor, ou da equipe, tá? Depois, a gente tem o gestor transformador. Quem é o gestor transformador? É aquele que sabe influenciar seus liderados para que eles se desenvolvam, para que eles se tornem profissionais melhores. Então esse é o momento em que tu, como líder, vai fazer as perguntas e os questionamentos certos para fazer com que o teu liderado evolua. Entenda, se autorresponsabilize pelos desafios. Eu gosto sempre de usar um exemplo, que é o seguinte. Normalmente, quando a gente está trabalhando com um indivíduo e ele não faz aquilo que é esperado fazer, ou faz e o resultado não é tão próximo daquilo que é esperado, então, gestor transformador é aquele que vai cuidar para que o seu liderado ele se autorresponsabilize, que faça com que ele se desenvolva, fazendo as perguntas certas. Então, tem que ser muito bom perguntador. Eu também gosto de dizer que o transformador é o gestor coach, tá? Beleza. Qual é o outro gestor? É o gestor educador. Aí agora tu pode perguntar, mas Robson, qual é a diferença do transformador coach para o educador? A diferença é simples. Tu vai educar o teu liderado a partir de uma palavra-chave, que é processo. O que acontece na maior parte das organizações que eu já atendi? Um dos principais desafios delas era estabelecer processos. Por não ter estabelecido os processos, dificilmente vai conseguir educar o teu liderado. E aí entra o seguinte aprendizado. Em vez de focar, uma das perguntas como cobrar pessoas. Ao invés de tu cobrar pessoas, cobre processos. Só que para tu ter processos bem definidos, tu precisa ter números bem definidos. Então, tu precisa saber quais são os indicadores-chave. Ah, Robson, eu cuido só de uma equipe. Tá, quais são os indicadores da tua equipe, do teu setor? Quais são as metas? Qual é a visão da empresa? Ou seja, onde é que ela quer chegar? Quais são os objetivos que ela quer alcançar? Sabendo esses números, sem dúvida vai ficar mais fácil de tu estabelecer processos. Pode dizer, Robson, não é eu que estabeleço o processo. Se não é tu vai apoiar os indivíduos que estabelecem os processos sabendo dos números. Tá? E o transformador vai acontecer em momentos específicos, quando o teu liderado precisa de apoio para se desenvolver. Então, o que é fundamental para esse líder, desse gestor no papel de transformador, são perguntas. Anota aí para tu lembrar de lembrar. Quem pergunta, comanda. Se tiver qualquer dúvida, manda aqui embaixo e lembra de lembrar para tu não abandonar nenhum desses papéis enquanto estiver sendo líder da tua equipe. Beleza?
Vamos para o próximo conteúdo.